Olá, muito bem-vindo. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, um programa que tem um compromisso com você de toda noite, está aqui na TV Oceano a partir das 10 horas da noite e também com reprises ao longo do dia, trazendo histórias inspiradoras. Olha, a gente quer falar um pouquinho hoje sobre virar chaves, né? Quantas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, durante a pandemia, questionaram seus valores, seus caminhos, suas profissões, seus status quo, e é exatamente sobre essa capacidade de a gente se reinventar que a gente vai conversar hoje. Para isso, a minha convidada é a jornalista, empresária, psicóloga Joyce Sabatski. Bom, Joyce, primeiro, muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Obrigada, é uma honra, sim, Roberta, porque você, quando eu decidi pelo jornalismo, você foi uma das minhas referências. Olha só, gente, que coisa linda de ouvir isso numa noite dessas aí, nessas noites de frio. Bom, você faz parte, né, é responsável por um dos capítulos do livro Mudança de Carreira, que foi recentemente lançado em Florianópolis, aí esgotou a primeira edição, né, não temos nem o livro para mostrar aqui de tão sucesso que ele fez. Que era com uma proposta de mostrar que é possível se reinventar. Esse era o cerne da questão? Sim, exatamente, né? O livro Mudança de Carreira foi editado pela editora Líder de São Paulo. O convite chegou para nós no final de 2019. Então, em janeiro de 2020, eu encaminhei o artigo para São Paulo. E quando entrou a pandemia, eu só fiz uma pequena adaptação ali naquele momento, no primeiro momento da pandemia, né? E a gente não sabia o que vinha pela frente. Mas é tão auspicioso que ele venha a ser lançado nesse momento agora, que é um momento de mudança, o ponto M, né? É um momento que realmente a gente já está conseguindo ver uma luz no final do túnel, já maturou essas vivências todas da pandemia, já passou a limpo algumas coisas que de repente a gente deixava embaixo do tapete, e quem sabe é hora de começar uma nova etapa da carreira, né? Uma nova perspectiva profissional, inclusive, né? Joyce, vamos começar contando quem é a Joyce, né? Que menina é essa? Nasceu onde? Veio da onde? Por que começou lá atrás no jornalismo? Quem é a Joyce? A Joyce é filha, antes de tudo, é mãe da Gabriela, e é mãe da Gabriela porque ela foi filha do Paulo e da Zélia, irmã do Paulinho. E isso sou eu, né? Essa pessoa sou eu. Nasci em Curitiba em 75, em 86 a família veio para Santa Catarina para iniciar o empreendimento que até então existe, né? 35 anos já existe uma distribuidora de Itajaí da área de congelados chamada Catarinense Congelados, que tem uma longa parceria com uma multinacional. E a mãe, né, sempre olhando muito o futuro dos filhos, ela nos encaminhou para não depender desse negócio, para ser alguém na vida, estudar. Meu irmão estudou Direito, eu estudei jornalismo, então permitiram que a gente fizesse as nossas escolhas e trabalhasse fora. Eu trabalhei fora por 12 anos, então me formei na Universidade Federal em jornalismo e logo engatei e fui para o Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei na Zero Hora, no Jornal Novo Hamburgo. Do Rio Grande do Sul fui para São Paulo, onde trabalhei na Veja, trabalhei na Editora Europa, e lá na Editora Europa tive grandes realizações, foi comandar a revista dos Amantes da Natureza e a revista Viagem Mais, que são títulos que até hoje existem, de circulação nacional. E quando eu estava ali no auge, né, por volta dos 30 anos de idade, e que hoje eu sei que é um ciclo importante, onde as coisas vão mudando de forma na vida da gente, o papai chama aqui, né? Meu pai chama aqui em Santa Catarina, dizendo, olha, eu estou querendo reduzir o ritmo e eu quero saber se vocês vão encarar esse negócio chamado sucessão familiar. E a gente encarou. Isso faz 15 anos e foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Mas é uma decisão difícil, porque você estava super bem colocada, feliz e realizada. Muito difícil. E vou ser sincera, levou 10 anos para assimilar e hoje dizer que é bom. Mas assim, eu olhava uma publicação, eu me criei em revistas e eu ia lá olhar o nome de quem estava. Sabe, então aquela coisa de ter deixado, puxa, podia... Nossa, eu estava editando uma revista de turismo, pensa, isso é o sonho de todo jornalista, e eu estava realizando esse sonho. Mas uma parte de mim, uma parte importante de mim, dizia que eu tinha que voltar para Santa Catarina para desenvolver, para colocar a serviço da família, e eu vejo hoje dessa pequena comunidade em torno da empresa, são 50 colaboradores, aí você multiplica por 4, a responsabilidade que então assim, eu tinha um compromisso, de verdade, assim, uma parte minha não estava feliz e hoje está realizada.
Bom, aí você vem para fazer sucessão familiar de uma empresa com a bagagem de jornalista, né? Que escreve, fala, se relaciona, conta histórias, mas que não deve saber quase nada de administração. Uau! Exatamente. Foi isso que 2 anos depois que a gente embarcou nessa viagem, o nosso mentor, Félix Tais, falou para nós numa reunião lá em Blumenau. Mas a gente ficou 2 anos batendo cabeça tentando administrar a empresa com o que a gente sabia. Né? Meu pai e minha mãe criaram do zero, eles não tiveram acesso a estudo, e a gente, como advogado e jornalista, tentamos, mas assim, começou realmente a ter conflitos. E a sorte nossa, a gente teve 3 sortes nesse processo de sucessão, além da vontade, né? Foi de ter escolhido, eu e meu irmão escolhemos um mentor para a sucessão, o professor Félix Tais, de Blumenau. Ele foi mentor da sucessão na Dudalina, para vocês terem uma ideia. Hoje ele é mentor da sucessão na Rede Avan, ele é mentor dos filhos do Luciano Hang, ele é mentor na Rede Koch. Então, todas as empresas que a gente admira aqui na região, elas têm um segredo de sucesso e passa pela figura do professor Félix, que nos acompanhou de uma forma extremamente generosa de 2007 a 2012. Então, e a primeira constatação, ele disse, olha, você é jornalista, você é advogado, vocês não são administradores, vocês vão ter que estudar. E foi aí que a gente ingressou na Dom Cabral para fazer a formação como dirigente de empresa, que foi a nossa segunda sorte, porque é uma empresa, é uma escola renomada na América Latina, que tem uma visão de dizer assim, olha, você tem que desenvolver uma empresa relevante, não é ser só empresa maior, é uma empresa que realmente gere valor para onde você está, que daí sim vai ser sustentável. Então, assim, foi mudar o chip, né? E a terceira sorte? A terceira sorte foi que, na mesma época, o segmento que a gente atua, que é o atacado distribuidor, que são as empresas que fornecem os supermercados, as conveniências, as padarias, né? Tudo que chega, 52% que chega na mesa da casa da gente, chega através do atacado distribuidor. Esse segmento, ele também tinha parado para pensar que as empresas, as maiores empresas do seu segmento e as menores também, estavam vulneráveis ao risco da sucessão. Então, eles desenvolveram lá em São Paulo, na sede da ABAD, a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, desenvolveram um grupo chamado ABAD Jovem, que hoje é Grupo ABAD Sucessores. E eles abriram uma carta para os jovens do setor, e eu embarquei num ônibus para São Paulo, e foi muito legal, porque ao longo de 10 anos, logo eu estava na diretoria, conselheira, presidente, e isso abriu. Hoje o Brasil é pequeno para o tanto de relacionamento, de network, de amizades que a gente desenvolve com um trabalho onde a gente se entrega de uma forma como foi esses 10 anos. E a associação, ela cria, então, um canal e uma estrutura para ajudar a preparar esses sucessores. Sim, a gente teve essa sorte lá no início do grupo, né? Então, como havia um compromisso muito grande da associação de querer viabilizar um futuro dela própria através das suas empresas, então, palestrantes de renome, cursos, né? Então a gente ia 3 vezes por ano para São Paulo para ter acesso a conteúdos que normalmente um sucessor não tem acesso, né? E sem contar que a questão, para quem é sucessor vai entender, você é lá dentro da empresa, você está sozinho e tem todas as forças ao contrário, né? Você não sabe se te querem lá dentro, se você é competente o suficiente. Os funcionários te olham assim, mas será que ele vai dar conta? E lá em São Paulo a gente se reunia e era um grupo de autoajuda, né? Por que não? Por que não dizer? Um grupo de apoio mútuo, onde todo mundo saiu fortalecido. Então hoje, no meu círculo de amizades, tem diretores das maiores empresas do setor. Ô Joyce, você colocou ali algumas dúvidas, né? Será que eles te querem? Será que você é competente o suficiente? Você se fez essas perguntas? Muitas vezes. Muitas vezes, eu me trabalhei muito nesse processo todo, muito. E é interessante a gente se fazer esse questionamento, assim, descer do salto, se colocar a serviço, sabe? Teve momentos, Roberta, que foi em 2013, eu me afastei, eu fiquei 1 ano e meio fora da operação. A gente já tinha, mas estava a serviço da operação, não larguei, né? Eu trabalhei bem mais, inclusive. Eu tinha uma visão do planejamento estratégico em 2007 que a gente tinha que apostar em alimentos saudáveis
E nesse ano de 2012, a gente conseguiu resultados muito bons, só que o fundador não estava feliz, o meu pai, né? Ele não estava feliz, ele estava 2 anos afastado da operação, aquela empresa que foi a razão de viver dele, o filho mais querido, né, dele. E eu vi que ele corria o risco de adoecer, sabe? Ele não estava feliz. Eu disse, pai, faz o seguinte, cuida aí que eu vou tocar o piloto da Selfie. E daí a gente abriu um restaurante de alimentação saudável no centro de Itajaí. Eu fui até para a cozinha tocar restaurante, porque era meter a mão na massa para ver quem que paga por comida saudável. Como é que é isso? E foi muito legal, porque foi 1 ano e meio, né? 1 ano o piloto. Aí quando encerrou o piloto, eu fiquei cuidando mais da minha filha, que já estava crescidinha, crescendo, numa fase interessante. E daí foi quando o pai falou assim, não, venha para a equipe. Daí eu disse, eu vou, mas vou na qualidade de treinadora da equipe, porque o chefe é você, a equipe é sua. E aí? E aí que isso foi em 2014. Quando ele pede para vir de novo e eu volto entendendo que não ia tomar o lugar dele. O lugar é dele. A minha contribuição é outra. Então, se havia tensão no ar e essa tensão poderia estar gerando estresse em toda a organização, isso foi se diluindo, foi se dissolvendo. Tá, e essa sucessão acontece como, então, se ele não larga o leme? A sucessão, olha, sucessão de fato, sucessão, né? A sucessão, ela só acontece realmente quando se extingue a figura da pessoa, então com a morte, né? Vamos ser bem, a sucessão de fato é isso. Tudo que a gente faz em vida, meu pai vai completar 70 anos agora, dia 22 de julho, é uma preparação. A gente está preparando para esse momento, preparando com alegria. O que a gente faz primeiro? A sucessão mais óbvia é do dono para os seus filhos. Eles vão ser donos do patrimônio, podem não ser gestores, mas vão ser herdeiros. Ela é a mais óbvia. Quais são as outras? Então ela é a mais tranquila, apesar de que parecer que não é, mas é a mais tranquila, já está resolvido. Né? No caso lá, o Paulo tem o Paulo filho, tem o Paulo neto e a Joyce de filhos e é isso. Mas existe também a sucessão entre os colaboradores. Tem colaboradores que começaram com o meu pai, e como é que vai ser? Quem que vai dar sequência? Qual que é o encaminhamento que vai se dar para esse colaborador? É a aposentadoria ou como é? Como é o trabalho? Então, essa é a parte mais desafiadora e a parte mais fascinante. Só para dar um exemplo, né, a gente tem um colaborador, o Valdemar, que está conosco há muito tempo, se aposentou há 2 anos atrás, ficou merecido 1 ano, né? Ficou o tempo que ele quis, e daí quando a gente viu que ele estava passando demais, estava umas 2, 3 vezes por semana indo lá para ver, o meu irmão chamou assim, Valdemar, a gente tem um desafio aqui que é de prospectar novos negócios, vem ajudar a gente, porque você conhece tudo, todo mundo te conhece, vem cá. Ah, mas será que venha? E tá com a gente. Então é muito legal você ter 3 gerações de colaboradores dentro de uma mesma empresa. É um desafio? É, mas é um desafio que vale a pena viver. Você sabe que um dos meus maiores questionamentos, e isso foge, extrapola os muros das corporações, é a questão do conflito de gerações, né? Uma expressão que alguns questionam, né? Mas esse conflito de gerações, porque realmente foi uma virada de chave, de cultura, de conhecimento muito rápida e muito abrupta, né? O que os nossos pais eram, o que somos, não é tão diferente do que somos e os nossos filhos são ou serão, né? Então eu percebo que há uma dificuldade, inclusive, de comunicação, né? Quem está fazendo a comunicação está se comunicando para quem conversa de um jeito diferente. Exato. E como é que a gente faz isso tudo? Então, dentro deste processo, eu fico imaginando, você já está preparando sua filha para isso? E de que forma a gente pode minimizar os impactos desse conflito de gerações? Para nós que somos profissionais da área de comunicação, vai ser sempre fascinante essa perspectiva. E é o grande desafio. Semana passada, a minha filha tem 12 anos. E ela estava mostrando um meme do TikTok que foi a questão do cringe, que foi entre os X, o Z, ela é a geração Z, e os millennials, que é o pessoal que está com 20, 25 anos, o pessoal da virada do milênio. Muito bem. Não faz muito tempo, coisa de 10 anos atrás, nos seminários anuais da Dom Cabral, se debatia a questão dos Y no mercado de trabalho. Era um desafio para nós,
Nós, boomers, relação, meu pai é boomer, eu sou X, a nossa geração olhava para Y e dizia assim, meu Deus, a gente não consegue satisfazer eles, a gente não consegue reter esses talentos, que desafio é esse? Olha só. E agora, o boomer, que é meu pai, continua, eles só param se eles quiserem, porque é a geração boomer que veio depois da Segunda Guerra, ela fez o Woodstock, ela revolucionou a sociedade. Você acha que ela vai se aposentar? Esquece! Ela vai tocar até os 90 bem, super bem. Então, assim, os boomers estão aí, o X, estamos aqui, Y está pelo meio, milênio já está pagando boleto e a geração Z está cheia de opinião, querendo dar opinião. Então, assim, contar um detalhezinho, né? Hoje eu deixei a minha filha, para vir aqui, deixei minha filha no sítio com meu pai, e ela está debatendo, está levantando um debate dentro da família sobre o vegetarianismo. É um valor muito importante para a geração deles. E minha filha de 25, fez 25 essa semana, é vegetariana também. Olha só. Então, assim, e daí o debate que a gente levanta é ok, mas você está em fase de formação do seu corpo e tal. Eu vindo para cá, eu sorria, porque o pai mandou vídeo, eles fizeram na chapa, no fogareiro lá, no sítio, ela fez espetinhos com vegetais, né? E ele assando a carne dele, e ela fazendo os espetinhos de vegetais com hambúrguer vegano, enfim, eles estão conciliando. E é muito interessante que tanto a geração a boomer, que é a geração do meu pai, quanto a geração Y e a Z, elas têm paralelos, porque são duas gerações que vieram em momentos de fartura, momentos auspiciosos. A minha geração, a nossa geração, que é a geração X, ela veio no momento da carestia. Quando eu era criança, eu ouvia muito essa palavra, carestia, porque era caro, faltava comida, enfim. Não, eu tenho... Nós vamos fazer aqui um tricô bom demais. Eu tenho registro em carteira que mês a mês o meu salário mudava. Meu primeiro registro em carteira é com 15, 16 anos, e era um absurdo, assim, né? E eu lembro que eu era professora, foi meu primeiro registro em carteira como professora, com 15, 16 anos, que eu fazia magistério ainda, estava me formando no ensino médio. E aí teve uma negociação, porque aí o governo deixava os donos de escola negociarem com os pais os percentuais de aumento, que aconteciam 2 vezes por ano, e eu fui a representante dos professores, com 15 anos, eu já era metida naquela época. E eu lembro que naquela ocasião a gente chegou para a reunião com um aumento X e eles aprovaram X mais tanto, de tanto que reconheceram, era uma escola particular, enfim, tinha toda uma situação confortável também. Mas o salário em carteira mudava mês a mês, assim, tipo, era 100 cruzados novos, eu acho que já era cruzados novos, enfim, e no mês seguinte era 170 cruzados novos e assim... E você pegava o seu salário e tinha que correr para o supermercado, comprar tudo em comida, estocar a carne no freezer extra na área de serviço, porque senão terminava o mês e o salário não dava. Então, assim, foi esse contexto que a gente foi criado. Diferente do contexto da geração boomer, que foi depois da Segunda Guerra, um período de efervescência, e as outras gerações. Aí, nesse contexto que a gente vive agora, olha que interessante, para aguentar a barra de uma pandemia, quem que aguentou? Quem que estava laborando? A nossa geração. E quem que carregou o piano? Porque tudo bem, a gente já carregava o piano, né? Filhos podem ficar em casa, pais podem ficar em casa, a gente toca. Bom, e aí o teu relato é um relato de 15 anos da história da tua vida, né, dentro do capítulo do livro Mudança de Carreira, que conta exatamente essa virada de chave. Essa virada, né, esse período. E aponta um pouquinho para o futuro, né? Em 2019, já há 15 anos comandando a parte de pessoas da empresa, então quando dessa mentoria a gente viu que a parte de marketing de pessoas era o meu chão, e era onde eu deveria me especializar e onde eu trabalho. E eu percebi que ao longo de 15 anos a gente vive tanta coisa no RH de uma empresa que tem coisas assim que você não consegue nem entender, situações com colaboradores. E foi num desses momentos que eu disse assim, puxa, eu tenho que me aprofundar mais. Calma, não conta, eu vou fazer que nem aqueles programas de auditório. Segura, porque isso é assunto para o próximo bloco, porque se você acha que ela já virou, já mudou carreira, já está resolvida, nada disso, ela se reinventou a partir da pandemia. Eu vou contar isso para vocês no próximo bloco, não saia daí.
E estamos de volta com o nosso programa Papo Reto com Roberta Dietrich, que hoje recebe uma convidada muito especial e muito inspiradora. Eu estou falando de Joyce Sabatsky, ela que é uma das autoras do livro Mudança de Carreira, um livro que reúne cases de pessoas que se reinventaram aí nos últimos anos. Ela conta no livro, no seu capítulo, 15 anos de uma trajetória em que ela migra da função de jornalista para empreendedora, para gestora, dentro de um processo de sucessão familiar. E a gente terminou o último bloco aqui, deixando você com curiosidade de saber qual é a reinvenção, a próxima reinvenção dessa convidada. Joyce, você falava ali que o seu foco é marketing e gestão, né, de pessoas, e aí a partir de 2019 começa a dar uma pulguinha atrás da orelha de como é que eu vou conseguir compreender os processos relacionais trabalhando com pessoas tão diferentes. Exatamente. Então, assim, quando o desafio da sucessão familiar ele já estava bem elaborado, né? A gente tem o nosso acordo de cotistas, o nosso conselho, está tudo muito maduro. O dia a dia da empresa ele sempre nos surpreende, porque ele é feito de pessoas. Então, a quantidade de situações que a gente enfrenta com colaboradores é um desafio cotidiano. Só que assim, as pessoas elas chegam adultas já dentro de uma empresa e muitas vezes você lida com situações, espera aí, mas da onde que veio essa reação? Como é isso? E influenciam coisas que influenciam no negócio. Você treina, você seleciona uma pessoa, né? 63% das pessoas são contratadas, todas as pessoas são contratadas por competências e 63% das demissões são por comportamento. Então assim, o que tem por trás disso? Então em 2019, eu tomei uma decisão de voltar para a faculdade, mas não para fazer uma pós-graduação, para voltar para a graduação na área da saúde, psicologia, para entender a mente das pessoas. E foi muito interessante porque... Você é uma acadêmica de psicologia hoje. Acadêmica de psicologia. E uma coisa muito interessante que quando eu tomei essa decisão, cheguei lá para conversar com o coordenador, né, para falar para o coordenador, olha, faz 25 anos que eu não sento numa sala de graduação, não sei se eu vou me adaptar. O coordenador da psicologia tinha sido meu estagiário lá no RH, 10 anos antes. Eu disse, Joyce da Catarina, pô, que massa! Estou vibrando porque eu já te admirava, vai ser muito legal. E é bacana porque lá na psicologia hoje tem doutores fazendo graduação, doutores em outras áreas, para ver como a psicologia está no momento efervescente. E quando eu fiz o primeiro semestre, a primeira matéria para ver se eu me sentia bem naquele ambiente, eu fiz psicologia do desenvolvimento da infância. E foi muito interessante porque a minha primeira obra é o Fantasma Político, que é um texto de quando eu tinha 11 anos de idade. Mostrar para o pessoal, Mateuzinho, mostra aqui. É um livro que é uma história que eu escrevi quando eu tinha 11 anos, saiu no jornalzinho da escola, aquele jornal mimeografado, e quando a minha filha fez 11 anos, eu publiquei. Fez 10 anos, eu publiquei. Isso foi em que escola? Foi em Curitiba, lá na Silva Jardim, Curitiba. E daí, quando minha filha estava com 10, 11 anos, eu publiquei em 2018. E foi legal, porque a gente fez o lançamento lá no Colégio São José, eu interagi com a turminha dela, mas aquele texto continuava sendo um mistério para mim. O que eu quis dizer com o texto meu de 11 anos? E foi muito legal, porque estudando o desenvolvimento da mente da criança na infância, foi tendo essas respostas. E no final daquele semestre, junto com a professora, eu consegui ter a resposta que eu precisava lá para a empresa, para as situações da empresa. Eu disse, puxa, mas se a criança não vive tais experiências, então o adulto chega com aquelas lacunas, né? Que daí, quando dá um momento de estresse, ele regride, como é que é possível? É possível reatar? Ela disse, não, o adulto pode retomar os aprendizados, ele pode retomar. Então, se teve alguma coisa que você não viveu bem na vida, você pode retomar e seguir adiante. E retoma como? Daí é o que eu estudo hoje, que é o cultivo de biografias. Então peraí, como é que a gente identifica numa biografia? Quais são as fases? Então daí eu entrei num mundo, que é um mundo paralelo da psicologia, tem a psicologia acadêmica que tem esse conhecimento biográfico, onde existem leis biográficas. Cada 7 anos da vida da gente tem uma função. Tem leis, tem coisas que acontecem, a gente acha que só está acontecendo com a gente. Não, isso já foi mapeado há mais de 100 anos. Isso, sabe? Então, é muito interessante. Então, tem a função de cada septênio, tem o arco, tem espelhamentos. Já teve, assim, um momento da vida adulta que você diz, mas eu já vivi isso na minha vida. Lá naquela fase... porque espelha.
Então, se tem um buraco lá na fase dos 14 anos, quando eu tiver com 40 e pouco, vai aparecer esse buraco. Mas daí é a chance de integrar e seguir adiante. Ô Joyce, você citou aí, e eu acho que muita gente vai se identificar, que é essa dificuldade da gestão de pessoas e de entender comportamentos, né? Por que é que para algumas pessoas é tão difícil ouvir? Por que para outras pessoas é tão difícil assimilar? Por que no trabalho de gestão de pessoas, que eu acho que é um trabalho hérculo e árduo, por que a gente, como é que a gente reage, né? E como é que a gente gerencia essas reações? Conta alguns casos para a gente aqui, porque eu acho que isso então, vai achar a gente se identificar. Sim, ela é um desafio. Eu me lembro quando eu decidi, 15 anos atrás, minha mãe disse assim, Joyce, essa é uma área ingrata. Para mim é a área mais maravilhosa, porque é realmente onde você cria relevância, que é o nosso desafio enquanto empresários. Questão de pessoas, tá? Nós vivemos do 0 aos 5 anos de idade as experiências fundadoras, as sensações básicas da nossa vida. A gente vem como se fosse um computador, uma esponjinha zeradinha, lá da barriga da mãe até os 5 anos de idade. E daí a medula espinhal, que vem dentro desse corpo ainda imaturo, ela é como um fio desencapado, porque ela realmente está desencapada e ela está registrando as primeiras sensações. Então, lá dentro da barriga da mãe, eu tenho uma sensação que é registrada. Depois, logo após o nascimento, a fase da amamentação, outro tipo de sensação. Depois, na fase do desfraude, outra sensação. E assim vai. Cada sensação, ela fica... Então, eu tenho essa sensação. E de acordo com o meio que eu vivo, a família normalmente, eu vou sendo exposta a essas sensações novamente. Então, eu vou ressentindo. Tá? Então, por exemplo, se o período da minha infância que foi mais marcante foi o momento que é a sensação de abandono, eu vou ressentir e essa informação ela vai ficar na minha medula espinhal. Se ela é as 5 sensações básicas são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. São 5, é isso, o ser humano é isso. Vou até anotar isso, Anota. Eu gostei disso. É fantástico. Ó. Quais são as 5? Rejeição, na primeira fase da formação, abandono, depois vem a manipulação, depois vem a humilhação e depois a traição. Certo. Isso está sendo registrado no nosso corpo, na nossa medula espinhal. Quando chega lá pelos 5 anos, mais ou menos, de idade... Existe um processo fisiológico chamado mielinização da medula espinhal. Então, assim, é uma capa de gordura, uma bainha de gordura chamada mielina, que ela sela a medula espinhal. Então, aquele fio desencapado, ele fica encapado. As impressões que estão lá, estão lá. Ficou, é a tua caixa preta. E daí a criança começa a ganhar corpo, né? A criança começa a ganhar corpo com 7 anos. E essas informações que estão na sua caixa preta, elas começam a vir para onde? Para as suas feições do corpo. Então, nesse processo, eu me certifiquei como analista corporal. Eu sou analista corporal certificada. Eu posso fazer a leitura do seu corpo e dizer como a sua mente opera e como você se relaciona com o mundo. Mentira! Sim. Tá, olhando para mim de cara, vai, me diz alguma coisa. Você exige muito de você mesma. Né? Você quer o pódio. Onde você se coloca inteira. Você não tem medo de brilhar, mas por competência sua. Para que ninguém troque você porque você deixou de ser boa o suficiente. Água para a apresentadora aqui. E normalmente esse tipo de situação é causada lá na primeira infância pelo quê? Pelo meio, papai e mamãe, família, e todos temos, e está tudo certo, e é uma combinação disso. Né? Então é uma combinação, todos nós vivemos isso. E onde é que você viu isso em mim? Assim? O que leva? São pontos da fisionomia, expressão e sensação. Mesmo com botox? Não tem, gente, não tem botox, olha só que interessante. Não tem botox que apague. Não tem botox, não tem, é muito interessante, é muito interessante, é rico. Mas quando eu te pergunto o que causa isso, né, você fala que você se coloca que causa? por competência, todo mundo assim, né, por competência, porque, né, por você não ter medo de ser trocado, sei lá o quê,
vamos tentar trazer isso para um exemplo prático, né? O que papai e mamãe podem ter feito lá na primeira infância que causou esse registro? Bem, você quer que a gente use o seu caso, por Claro, exemplo? pode, à vontade. Então, assim, o traço seu, ele se desenvolveu por volta de 5 anos de idade. Tem a ver com a relação com o papai, né? É o momento que a criança, toda criança, menino e menina, ela começa a olhar para o mundo de um jeito diferente, é a hora do choquinho gostoso, a gente começa a sentir as partes do corpo e começa a enxergar que o mundo se organiza em pares. Então é normal, e isso é o complexo de Édipo, a menina ela tem uma relação platônica com o pai e o menino com a mãe. Só que esse adulto ele já está comprometido, ele não está liberado para ser o amor da minha vida. Então eu sinto nesse momento a sensação da traição. Eu não fui boa o suficiente. Tem aí, né, vamos, é psicologia, mas enfim, eu sou a terceira filha, mulher, né, de um cara que era gaúcho, descendente de alemães, jogador de futebol e queria muito um filho homem, né, e esse filho homem nasce quando eu tenho 7 anos. Opa! Né, e é engraçado isso porque na minha memória afetiva, tem uma relação de traição com a minha mãe. Por quê? Porque do meu pai ele era muito transparente, ele queria um filho homem, ok. A minha mãe queria talvez realizar o desejo dele, aí sou eu supondo, né? Por quê? Porque eu lembro que a primeira coisa que ela fez quando engravidou, mesmo sem saber que era um menino, foi me tirar do meu quarto, me colocar para o quarto das minhas irmãs e liberar o meu quarto para aquela criança nova. Assim, não foi o seu irmão homem que deixou, ele veio depois que estava gravado isso já em você. E é normal que a menina que tem esse traço que você tem, ela tem uma rivalidade com a mãe. Porque a mãe é a rival, é a mulher que ocupou o lugar que a menina sonhava que fosse dela. Sim. Mas na verdade é o local da mãe mesmo, legítimo pela mãe. Então assim, é normal que se rivalize com a mãe, ter essa rivalidade. 25% do meu traço é o mesmo que o seu, então eu sei o que é na pele. E é muito legal isso, porque não é uma... Agora, você falando, não é uma rivalidade, né? Meu Deus, minha mãe sempre foi uma referência, mas a coisa da comunicação, e até esses tempos eu falando com ela, meu pai já é falecido, eu tinha 31 anos quando o pai faleceu, e a mãe está viva, graças a Deus, e um tempo atrás, fazendo terapia, eu cheguei para minha mãe e disse, mãe, eu tenho uma tarefinha de casa que é te pedir perdão. E ela, por quê? Eu disse, porque eu fui uma filha insuportável. Porque eu era daquelas crianças que não gostavam de férias, né? Tanto que eu passava direto, mas eu continuava indo na recuperação, pedia para os professores para deixar eu ir na recuperação, porque eu gostava muito de estudar, gostava de escola. A escola foi uma realização na minha vida, amava a escola. E porque eu era muito inquieta, mãe, eu não tenho nada para fazer, mãe, eu não tenho nada para fazer, e ela me dava livro para ler, já não tinha mais livro para ler na casa, sabe? Então eu lembro quando eu tinha já adolescente, que eu fui falar com ela sobre sexo, e ela disse, eu não estou preparada. Eu disse, desculpa, eu sou a terceira filha, né? Se tu não te preparou até agora, não posso fazer nada. Então, assim, sabe, eu era muito dura nesse sentido. Não, e assim, eu conheço sua mãe, fui aluna dela, e conheço também o corpo dela e a mente dela agora, eu conheço anos depois. Então, o que acontece? A sua mente é racional, é objetiva, e a sua mãe é emocional, mas não é um emocional que se demonstra, ela guarda pra dentro. Sim. Aí pensa, você chega para conversar sobre sexo com a mamãe. Não, e muito papo reto, né? E muito papo reto. E a minha mãe tem uma cabeça ótima, professora, nossa, sabe? Super. Uhum. Mas, né, para aquelas coisas, não para essas. Mas como assim, minha filha, né? Eu não sei se e ela ainda, eu não sei se eu tô preparada. Eu disse, bom, também não importa se você tá ou não, porque eu sou a terceira filha e você já devia estar preparada. Então é isso que acontece, e tá, vai acontecer, ou aconteceu e tal. E relatei a ela, né? Então, mas também eu tenho uma gratidão profunda porque ela foi muito receptiva com essa menina inquieta, sabe? Uhum. Ela me ouviu, ela me tanto me que tolerou, é você, né? Sabe? Ela sempre me incentivou, sabe? Estava lá. E eu também, ao longo da minha vida, eu também sempre... coisas que a gente vai revendo, que a maturidade é ótima, né, Joyce? A maturidade traz umas certezas, assim, é apaziguadora. Que era a história de que eu achava sempre que o meu pai era o dominante. Meu pai também era uma figura muito impositiva, muito forte e tal. Mas, no fundo, a minha mãe sempre foi essa referência, porque ela sempre foi... a base, né? A base. Ela sempre foi a base. Tanto que na ausência do meu pai, depois eu digo que ela realmente assumiu, tomou as rédeas da função de matriarca, que nós somos uma família matriarcal, as mulheres
mandam, de uma forma geral, são mais incisivas até, e ela assumiu, e é muito engraçado porque ela é muito pacífica, né? Você conheceu a mamãe e ela é uma pessoa muito do bem, muito firme, mas muito ponderada, justa, muito calma, né? Nunca foi de perder as estribeiras e tal, mas sempre que acontecia alguma coisa na família, alguém se separou, um neto que está com problema, ela, sabe, pegava a chave, a bolsa, enfiava embaixo do braço, ia lá, é assim, é assado, e vamos resolver desse jeito, e voltava lá para o seu quarto, para o seu santuário, mas, sabe, era sempre ela que determinava. E eu brinco muito com ela que ela tem que se cuidar, que ela tem alguns problemas de saúde. Eu digo, mãe, você tem que se cuidar, porque eu não me dei bem com a orfandade, né? Então, assim, é você que é a referência, né? Então, assim, quando acontece algo muito bom, muito ruim, é uma delícia ligar e saber que ela está do outro lado da linha. E, mamãe, beijo, te amo. Que legal, né, esse relato. E, assim, o que a gente, com o conhecimento da análise corporal, essa riqueza que é a relação pais e filhos, né? Os filhos sempre vêm com traços para nos desafiar, tem a ver com a nossa história de vida. E foi muito interessante porque eu cheguei nesse conhecimento porque eu já estava trabalhando com histórias de vida há 20 anos e dizer assim, puxa, mas por mais que a gente vá e a pessoa traga, tem coisas que parece que ela não consegue falar da história de vida dela. E daí eu consegui entrar nesse segmento que é da terapia que não tem fala, é corpo. Porque eu não sabia nada, além de saber quem é a sua mãe, eu não sabia nada da sua vida. E como é que eu falo isso? Porque o seu corpo disse. E aí essa é a minha pergunta. O que do meu corpo falou isso? São 6 pontos que a gente analisa. 3 deles estão na cabeça, estão no rosto. É o formato da cabeça, olhos e boca. Então eu já tenho 50% da avaliação. Isso não é genético? Não, não é, e é muito interessante porque assim, por que não é? Porque irmãos de uma mesma família, se a gente tivesse a oportunidade de avaliar, fazer a leitura dos seus irmãos, tem traços diferentes. Também a questão, eu já tive a oportunidade de fazer análise corporal de pessoas que foram adotadas. Então, e é muito interessante porque a gente tem a supervisão da doutora Vanessa Sesnick, lá de São Paulo, que dirige o método, a gente avalia pelo meio, é o meio. Que loucura isso. É muito interessante. Essas feições, elas podem mudar ao longo do ano, da vida? Da vida, sim. Eu te digo isso porque outra coisa também, eu sempre me achei fisicamente muito parecido com o meu pai. Né? Ele era claro, olhos verdes e tal, eu me achava muito mais parecida. Com o passar do tempo e num passado muito recente, eu percebi traços muito específicos da minha mãe. Assim, por exemplo, o lábio da minha mãe, um lado do lábio da minha mãe é mais retinho e o outro é mais arredondado, exatamente como a minha boca. Eu passo o batom, é como se eu voltasse no tempo que eu via de baixo para cima. Obviamente, minha mãe sempre foi de se pintar, muito pintosa, né, de passar, e o meu lábio tem exatamente os mesmos traços do dela. Sim. Alguma coisa dos olhos, o tom de voz é da mãe, né? Às vezes as pessoas acham que estão falando com a mãe, porque é aquele tom mais grave. E aí hoje eu me vejo muito mais minha mãe. Exato. É bastante lento, mas tem a ver com o trabalho da pessoa. Porque a gente está em movimento, a vida é movimento. Que loucura tudo isso, Joyce. Você tem que voltar, então, um dia para a gente fazer análise, trazer rostos aqui, ó, pegar o pessoal da TV, né, Mateuzinho? E é muito interessante a aplicação prática, né? Eu tive a oportunidade de ficar nessa pandemia 21 dias dentro de casa, porque meu irmão trabalhou o tempo todo na rua com os colaboradores. A nossa empresa atende pontos de venda essenciais, mercados, padarias, conveniências. Então, não tinha como parar. Tinha que abastecer a população. E só que 2 pessoas-chave na nossa equipe, por questões de saúde, não puderam voltar para o front. Não puderam. E por um momento a gente ficou, e agora? Eles coordenam as equipes, o que fazer? Naquele momento eu puxei pela memória e contei com a ajuda do Instagram, de cada um dos colaboradores, dos gestores nossos, e fiz uma análise corporal rápida e tracei um gráfico e mostrei para o meu irmão que os recursos dos nossos colaboradores se equilibravam. Então, a gente, com as pessoas que a gente tinha, a gente conseguiria vencer o desafio juntos.
Então fizemos uma reorganização com as pessoas que a gente tinha para trabalhar e a gente conseguiu atravessar a pandemia muito bem. Você tem noção que esse conhecimento a gente precisa socializar, né? Porque Sei. gestão de pessoas... E eu agradeço a oportunidade. Meu Deus do céu, isso aqui é eu que estou tendo uma aula, uma lição. Tenho certeza que as corporações... Vai chover convite para você, venha cá, me ajude a gerenciar essa gente aqui que está difícil. Porque não é fácil lidar com pessoas, né? E a partir do momento que você realmente conhece as histórias, as biografias, e com esse conhecimento científico e técnico também, né? Que ultrapassa a sensação, né? Porque com o tempo você vai fazendo isso 5, 10, 15, 20 anos, você vai tendo essas sensações que você não consegue conceituar, mas que aquela pessoa é para isso, né? Por conta de uma resposta, de uma história e tal, e aí agora você está conseguindo conceituar isso tudo. E eu agradeço o trabalho de quem veio antes de mim, né? Mais de 100 anos de trabalho de cientistas, né? Começou na Áustria, desenvolveu nos Estados Unidos e agora chega aqui. Joyce, volta aqui, promete? Prometo, mas cara, só chamar que eu venho. Papo bom demais, já estamos aqui, já vamos madrugada dentro se deixar a gente aqui, viu? Obrigada de coração, viu? Adorei o nosso papo, de verdade, parabéns. Onde é que o pessoal encontra o Mudança de Carreira? Mudança de Carreira no site da Editora Líder, também no meu blog tem o link lá para comprar, é o joycesabatic.com.br. Obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada a todos. Conversei hoje com Joyce Sabatic, ela que é uma das autoras do livro Mudança de Carreira, que trocou a carreira de jornalista por uma sucessão familiar muito bem sucedida e que nos deu uma aula hoje aqui que tem caminho, viu, gente? Você que está aí fazendo a gestão de alguma organização e que encontra dificuldade, como a maioria das pessoas, em fazer a gestão de pessoas, talvez o maior desafio hoje realmente à frente das organizações, tá aí, tem caminho, tá? Tem uma luz no fim do túnel e não é um trem vindo na sua direção. Espero que você tenha gostado desse papo. Beijo no coração de todos vocês, até a próxima.